estamos aqui em mais um podcast Blow Your Mind. Hoje eu tô muito feliz, Del. Por que, Giovana? Porque eu estou aqui com a minha amiga da vida, Gi Lopes Acessórios. Que demais! A Gisele, eu conheci ela no evento na sua casa. Tive a oportunidade, aquele dia a gente ficou simpático, trocou umas ideias. Tomamos um suco verde. Exatamente. Isso. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais da trajetória dela. É isso aí. Gi, super obrigada por ter topado o nosso convite. Eu sou a Giovana, você me encontra no Instagram como @GiovanaMentoria. Eu sou Adelson Duque e você me encontra no Instagram como adelson.duque. Eu sou Gisele Lopes, mais conhecida como Gi Lopes Acessórios. E foi um prazer estar aqui com vocês. Como que eu te encontro no Instagram? Gi Lopes Acessórios. Gi Lopes Acessórios, tudo junto. Isso. Gi, todo podcast a gente tem uma frase que geralmente é inspirada através da história dos nossos convidados. E hoje, nosso super autor, escritor, criativo, Adelson Duque, tem uma especialmente pra você. Agora eu Vamos lá. fiquei lisonjeado. Mas a frase do dia hoje, Giovana, eu escrevi aqui, vou colar um pouquinho só pra não perder. A maior limitação do pensamento é acreditar que as coisas são apenas do jeito que estão. É isso aí. Gi, acho que em alguns momentos, né, da sua vida eu te conheço de muito pertinho, né? Acho que você achou que já chegou no limite, né? Já realizei tudo que eu tinha para realizar. E quem te acompanha de perto sabe que você tá sempre dando um passinho a mais, sempre buscando alguma coisa a mais. Então, tenho certeza que quem estiver nos ouvindo vai se emocionar e vai admirar a sua história, assim como eu te admiro. Mas eu sei que tudo começou com um sonho de fazer uma faculdade. Conta um pouquinho pra gente de como foi a importância da educação na sua vida. Sim. Eu participava de um grupo na igreja de jovens. E lá veio essa motivação e a importância da questão da educação na minha vida. Porque a minha família é muito simples. E eles não acreditavam muito que eu pudesse chegar na universidade na idade que eu cheguei. Eu não vou falar a minha idade, mas brincadeira. Eu tenho 35 anos, mas eu entrei na universidade com 17. Então, eu já tenho aí, desde o início, uma formação há muito tempo como assistente social. E aí, nesse percurso, eu entendi que eu precisava estudar, mas eu precisava trabalhar, porque eles achavam que não tinha condição de pagar esse estudo para mim. Era algo que era muito difícil naquela época. A gente tá falando de quantos anos atrás? 18? Matemática, eu sou da área social, da comunicação. Por aí. Tranquilo, fica tranquilo quanto a isso. E aí, eu comecei a implantar esse sonho, vamos colocar dessa forma, um objetivo aí na minha vida. Eu preciso estudar, mas eu preciso de dinheiro. Porque os meus pais, na cabeça deles, não teriam condições de pagar esse estudo. Então, eu comecei a trabalhar numa bicicletaria, né? Sem CLT e tal, ali, né? No dia a dia, como aprendiz. E nisso eu fui guardando dinheiro, isso dos 15 até os 17 anos, que era o período aí que eu me formaria no ensino médio. E nesse período eu fiquei estudando também para o ensino médio, para o vestibulinho. Porque na época era muito difícil passar no vestibular. A gente brinca que hoje você coloca o RG e o acesso é melhor. E que bom que temos um acesso hoje melhor para a educação. Acho que isso é algo muito importante pontuar. Mas naquela época não era. Você tinha que fazer o vestibulinho, você tinha que passar. As vagas eram super concorridas, né, nas escolas públicas. E nas escolas particulares, nas públicas era mais difícil ainda, né? E aí eu lembro que eu fiquei com esse sonho e passei no vestibular. E aí eu falei, pai, passei. Ele falou, tá, mas e agora? Como a gente vai fazer? Aí eu falei, olha, eu tenho uma reserva e a gente pode pensar daqui pra frente o que a gente consegue ou não. E nesse período, eu lembro que meu pai tem uma história muito engraçada, que meu pai chegou em casa assim, gente, ela passou no vestibular. Ele comprou o jornal que saía, né, o nome saía a classificação de quem, passou no vestibulinho. E aí ele pegou e levou, e foi uma maior festa em casa, assim, que legal. Mas eu percebi uma impotência no meu pai, sabe? Assim, meio que porque ele falava, poxa, eu não vou conseguir, pode ser que eu não consiga garantir isso pra ela, nesse momento, né? E ok, aí eu lembro que meu pai colocou o carro dele à venda. Ele vendeu o carro dele na mesma semana, porque você tinha que pagar
tanto a matrícula quanto a primeira mensalidade. Era uma paulada. Era um valor caro. Era. E aí, eu sei que eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha mais de uns 60% ou 70% do valor que eu tinha guardado nesses 2 anos. E o meu pai entrou com esse outro dinheiro, depois ele comprou um carro mais barato. E deu tudo certo, né? Entramos pra universidade, entre aspas, porque uma coisa é você entrar e acessar. E depois eu falei, agora vamos recorrer o quê? Como eu vou pagar? Aí eu comecei a procurar outro emprego, aí eu fui recorrer à bolsa de estudos da universidade, e aí eu consegui uma bolsa de estudos de 50%. Pode falar o nome da universidade? Pode, Na claro. Unital, né? Foi aqui. E aí foi 50% de bolsa. E aí no primeiro ano ainda eu não tinha essa estabilidade, eu tinha 17 anos, eu não podia ainda trabalhar registrado, né, e tal, não tava começando a vida ali. E aí meu pai comentando com uma tia minha, né, que é a irmã dele, e ela é minha madrinha, perguntou e falou assim, olha, ela entrou pra universidade, a gente vai ter que dar um jeito de pagar, eu não sei se a gente vai fazer rifa, se a gente vai fazer o que a gente vai fazer, mas ela vai estudar. Agora ela vai estudar, né? E aí ele entendeu que era possível, né? Então ele falou assim, poxa, ela alcançou tudo que era da parte dela. E agora? O que a gente vai fazer, né? Você foi a primeira da sua família a fazer faculdade? Olha, do lado da minha mãe, que são 4 irmãos, sim, eu fui a primeira. Eu sou a segunda mais velha. Mas, na verdade, até hoje, só mais 2 que estão se formando. Vamos falar de um grupo de primos de 10, mais ou menos. E acho que já fica um recado aí pra quem nos ouve, né? Não é impossível mesmo que na sua família isso não seja tão comum, né? Acho que na minha família, eu tinha irmãos mais velhos, eu tinha minha mãe que foi estudar depois, né? Minha mãe fez faculdade. Na verdade, eu pequena, minha mãe foi terminar os estudos, foi fazer magistério. Aí depois ela fez faculdade, fez pós-graduação, né? Então, e pelo exemplo, às vezes é muito mais fácil, né? E o quão difícil é você puxar uma mudança de uma história de uma família. Quebrar um paradigma, Sim. né? Sabendo aquela história, né? Que ninguém conseguiu fazer, por que você vai conseguir fazer? Sim. E eu me recordo de uma fala, assim, da minha madrinha, que ela falou assim, poxa, eu tenho os meus primos são mais velhos, assim, né? Que a família do meu pai são 9 irmãos, uma família super grande. Então, cada um tem de 2 a 3 filhos, então você pensa o quanto de primos que a gente tem aí do lado do meu pai. E aí ela falou assim, não, eu faço questão de pagar pra ela, porque eu tive a oportunidade de pagar para os meus filhos e eu consigo hoje pagar esses 50% aí pra ela, até que vocês se restabilizem, né, se estabilizem financeiramente e tal, e vamos lá. E aí foi isso, ela pagou praticamente 1 ano dessa faculdade, o meu pai me ajudava com o transporte, né, o busão, o fofinho, que, nossa, muito confortável, só que não, a gente vinha empanhado. O fofinho, agora eu lembrei, que tinha escrito, o fofinho. Ô, Gi, mas Gente acho que é do legal céu. você contar que você é de Caçapava, Isso. né? E aí você tinha que vir pra Taubaté fazer faculdade aqui, né? Caçapava tem universidade recente, gente. Não sabia, novidade pra mim. Pra mim também. Ela tem agora 2 polos, né? Que são, não chega a ser a distância, mas que são aqueles polos emprestados para as universidades. Chega a ser presencial ou semi-presencial? Sim, tem presencial e tem semi, Ah. mas é muito recente. Você tem um prédio da Univap de lá que ficou parado muitos anos e isso não foi para frente por alguma questão que eu não sei dizer. E aí acabei que eu tive que escolher entre São José e Taubaté e o serviço social era muita referência aqui na Unital. E eu acabei optando em fazer em Taubaté, né? E aí eu passava entre trancos e barrancos nesse fofinho. Gente, era uma fila quilométrica. A gente estava cansado do dia. Vinha em pé, com fichário, né? Quem lembra dos E as fichários? cópias? E as cópias? A quantidade de cópia? Gente, era uma Nossa. coisa absurda que a gente não tinha. A gente tinha tecnologia, mas não tinha, né? Não Assim, tinha, era uma internet amiga. de escada, não tinha. Não tinha. Era internet de Não escada. tinha, não Eu era tinha. disquete, gente, pro meu TCC. Não, o meu já foi CD. Eu tinha os 2. Tinha os 2. Eu me formei em O meu já- 2007. Eu entrei na faculdade em 2007. Uhum. Nossa. Então, tava entrando. Eu terminei em 2006 também. Era mais assim. E como muda, né? Tipo, 4 aninhos ali que muda e esse muito. percurso de desafios mesmo também para estudar, né? Eu acho que tinha essa questão da condução, tinha essa questão financeira, tinha até uma questão mesmo da falta de tecnologia. Meus pais não tinham computador, eu usava da biblioteca, então, tipo, tinha às vezes
algum trabalho que precisava fazer, alguma atividade em grupo, sempre era utilizando os recursos da universidade ou de casas de colega, né? Eu tenho até uma amiga, Thaís, um beijo, que é muito querida, que estudou comigo. E o pai dela, na época do TCC, já tô falando agora de um processo já estudando, né? E finalizando um pouco, mas a gente vai voltando também. Que eu usei o computador da casa dela para conseguir terminar o meu TCC. Porque eu não tinha mesmo esse acesso. Ou eu tinha que ficar, tipo, me deslocando em lan house. Cara, eu pagava horas de lan house. E outras pessoas falando na sua cabeça. Não tem como. Eu ia mais fazer edição, assim, editar, né? Editar Mas não, fazer as correções, as revisões. E como é que era a ortográfica? Revisão. ABNT. E o fator distância também, né, Gisele? Caçapava é perto de carro. Mas de ônibus, uma viagem. Tudo é relativamente perto quando você não faz todos os dias. Né? Porque assim, você tem que trabalhar. Porque eu andava a pé. Você estudar, você trabalhava, estudava, né? E ainda tinha o fator distância. Então, a distância ela vai aumentando conforme você vai colocando isso numa rotina mega pesada, né? Depois eu comecei a trabalhar, daí eu já tinha feito 18 anos, consegui um emprego e a partir do segundo ano eu já paguei a faculdade. Então eu que paguei a minha faculdade, daí trabalhando, e era exatamente nisso. Então, eu acordava às 6 horas da manhã, dormia meia-noite, já tava na rotina de trabalho. Esse trabalhando já era onde? Eu trabalhei nessa época com transporte escolar para criança, sabe, de escola pública, assim, municipal. E aí eu era aquela monitora que abre a porta, que coloca o cinto, que vê se tá tudo bem, mas tinha um grande diferencial. Separa as discussões, as briguinhas. Cada um queria sentar num lugar, né? Bem isso. E só que eu trabalhei um período nesse lugar com pessoa com deficiência, com criança com deficiência. E isso foi bem legal, porque eu acho que, sabe quando vai somando já na sua profissão, no que você já acredita, no trabalho com criança, na questão da pessoa com deficiência. E aí foram questões que foram unindo ali todo o meu, né, formando esse meu processo, digamos assim. Aí depois eu fiz estágio. Eu fiz 6 meses sem remuneração. A gente ainda tem que passar por isso, né? E na verdade, o quanto isso é importante, né? Eu sempre falo no meu Instagram que assim, não acho que as pessoas têm que trabalhar de graça porque é lindo. Não, longe de mim isso. Mas o quanto é importante você viver algumas coisas que sejam uma pesquisa de graça para que você esteja pronto quando você se forma. Porque fazer faculdade por fazer e não ter exposição não vai te colocar à frente de ninguém. Concordo. Então, acho que você já tinha esse conhecimento de que, assim, você estava ali, você já tinha alcançado um dos seus objetivos, que era entrar na faculdade, mas e aí? Quero mais, né? Sim. E eu não podia também não deixar de trabalhar. Eu precisava de um estágio remunerado, mas eu precisava fazer estágio. Então, vamos para o estágio que não é remunerado. A gente vai buscando estratégias e alternativas para as coisas irem acontecendo, como tem que cumprir algumas regras que a gente não tem como fugir disso também, desses compromissos. E aí eu fiz estágio numa clínica de recuperação para dependentes químicos, lá em Caçapava. Aí era aos sábados. Então, além de toda a rotina, sábado eu estava lá o dia inteiro. Mas eu acho que isso tudo é muito positivo. Eu acho que a gente precisa passar por algumas situações nesse sentido, porque a gente valoriza, porque a gente cresce, porque todo o processo na vida da gente é importante, né? E a gente então, aprende, né? Acho que é o mais importante. Me abriu portas depois para outros trabalhos, com certeza, eu ter essa experiência. Eu acho que a Giovana pode falar bem disso. Eu não sei, como recrutadora, o que esses tipos de trabalho trazem na hora de... A empatia que você tem por aquela pessoa no momento de uma entrevista, no momento que você chega e falando assim, eu fui voluntário. Exato. Eu ajudei, eu fiz, eu participei. Eu acho que isso conta muito no currículo. As pessoas têm que ter Tem que se expor, né? Você tem que se jogar. E não é só sobre um viés de recrutadora. Você sempre tem que imaginar sendo o dono da vaga. Você abriu uma vaga. Chega uma pessoa que fez faculdade 5, 4 anos, não fez estágio nenhum, não fez trabalho voluntário nenhum, não aprendeu nada, não tem nem como você medir se aquela pessoa realmente foi um bom aluno, né? E chega uma pessoa que trabalhou, estudou, fez e aconteceu, se expôs, né? Quem que você vai querer trabalhando com você? Eu acho que até em uma das nossas conversas você comentou que as empresas estavam investindo na alta diretoria, levando eles para ter mais experiência, né? Porque deixar um pouco de ser técnico
e ser mais humano, porque estava sentindo falta dessa Exato. humanização, desse sentimento, desse envolvimento mesmo com a outra pessoa, de saber, de entender a vivência Exatamente, Sim. né? O quanto é importante. Porque assim, se a gente for pensar no modelo de trabalho atual, a gente não precisa muito de pessoas técnicas que ficam ali fazendo o trabalho operacional. Cada vez menos. Acho que cada vez menos Sim. apertando Robô parafuso. tá aí pra fazer isso, né? É. E qual que é o nosso principal diferencial? Não é a inteligência. O robô consegue fazer um monte de coisa que a gente não consegue fazer, gravar um monte de coisa que a gente não consegue manter na memória. O nosso principal diferencial é o fator humano. Né? O que eu consigo fazer de engajamento, de relacionamento, de entender o que a sociedade precisa. Então, a gente precisa sempre olhar para essas, a gente chama de soft skills, né? As nossas habilidades. Sim. Então, por isso que a exposição é tão importante no mercado de trabalho. Então, eu sempre falo, se você puder, trabalhe de graça. Né? Porque tem tanta gente que precisa fazer faculdade, precisa manter um emprego, e não é na sua área que você vai conseguir um emprego que paga bem de início. Né? Dificilmente. Então, tira ali 4 horinhas da sua semana, né? Oferece ajuda para um amigo, para uma amiga. Sempre tem um amigo de um pai que tem uma empresa, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, o amigo do meu pai tinha uma empresa. E eu falei, nossa, queria muito estar mais próxima de psicologia organizacional, né? Porque psicologia você é formado para fazer clínica. E aí eu falei, pai, não tem ninguém, né? Tipo, não tem um amigo. Ele falou, tem um amigo que tem uma empresa, era uma empresa até de qualidade. Fui lá. Como que é? O que vocês fazem? Porque você precisa começar a se expor, senão você vai para um processo seletivo, você não tem nem conteúdo para compartilhar. Sim. Você precisa É verdade. puxar de algum lugar, né? A A gente tem que se jogando, né? Se Exato. joga. Se vai dar certo, a gente não sabe, a gente tem que tentar. A chance de dar errado é sempre maior. Mas é uma frase que eu sempre digo pro meu irmão. Você põe o pé e Deus põe o chão. Exato. E aí Exato. você vai, É bem por confia aí. e vai E que dá vai. certo. Ô Gi, mas acho que tem um ponto da sua história que você está esquecendo de contar. É. Que mesmo trabalhando de graça, estudando, você ainda já estava tocando o comércio ali, né? Já, precisei. E aí, pensando em toda essa logística, eu ainda vendia doces na faculdade. E era muito engraçado, porque era aquela questão de marcar mesmo, né, e tal. E aí, no final do mês, que é tudo estagiário, né, estudante. E aí, no final do mês, pagava e essa grana entrava e era muito boa, porque era para pagar um xerox, era para ajudar no ônibus, enfim. O professor pagava? Professor também, Não. comprava, pagava, quando eles Trocava por compravam. Eu cheguei a vender até salgado uma época, tipo lanche natural, essas coisas. Porque, gente, é isso, a realidade que eu vivia era essa, a gente ficou o dia inteiro fora. Normalmente se vivia de marmita, porque não tinha outra forma, que não tem às vezes nem lugar perto pra sair, ou tinha, enfim. Na realidade que eu fui foi muito difícil, porque depois no terceiro e no quarto ano, eu moro em Caçapava, eu estudo em Taubaté e meu estágio foi em São José dos Campos. Então eu saía da minha casa, acordava umas 4h30, 5 horas da manhã, 5h30 eu tinha que estar no ponto de ônibus. E dava assim uns 7 quilômetros da minha casa, não sei, mais ou menos, até mais, uns 10, não tenho muita noção. Sei que de bike dava assim 10, 15 minutos. E aí meu pai tinha um trabalho que era perto do ponto de ônibus da rodoviária, e ele falava assim, você vai de bike, deixa a bicicleta lá, que eu vou a pé e volto com a sua bicicleta, né? Tipo, pra me ajudar, porque senão eu tinha que sair a pé. E a gente tá falando de 5h30 da manhã, gente, há quantos anos atrás? Tipo, era um risco, a gente pensar, né? Uma mulher continua, mas assim, Parece que não sei que é pior, Parece que piora eu com tenho o essa passar sensação do que é tempo. pior também, exato. Mas pensar assim, o risco, né, de ser mulher, de estar lá, de ser estudante, tinha medos, assim, mas eu ia e deu tudo certo. E aí eu parava no ponto de ônibus, eu dormia, né? Porque eu não tinha dormido praticamente, eu dormia 5 horas por noite. No ônibus, eu lembro, tem uma história muito engraçada. O cobrador já sabia onde eu descia, ele me cutucava.
Tipo assim, quando às vezes eu tava dormindo muito. E aí você faz amizade, né, com o cobrador, as próprias pessoas. E aí ele, tipo, às vezes cutucava, tá bom, chegou, né? Tipo, e desce pro estágio e tal. Então era quase assim, 50 minutos, porque eu ia pela Estrada Velha, que era o ponto mais perto da rodoviária da minha casa. Então era 50 minutos até São José. Na rodoviária, da rodoviária de São José pro Campos Alemães, gente, é do outro lado da cidade, na Zona Sul. Então eu atravessava a cidade inteira de São José dos Campos e eu lá no balanço do ônibus, o quê? Dormindo, né? E vida que segue. E aí era mais quase 45 minutos, 50. Então eu perdia 2 horas praticamente de ônibus, assim, né? E aí eu chegava no estágio, fazia o estágio, não era estágio de 6 horas como hoje, tem a legislação, que bom que conseguimos essa conquista para os estudantes, né, para os estagiários. Eram 8 horas de trabalho do estágio, e aí eu ficava lá, e daí não dava tempo de eu voltar de transporte público normal, porque o horário, até eu chegar em Taubaté, não coincidia, porque eu tinha que sair da Zona Sul de São José dos Campos para vir para Taubaté. E aí eu precisei fechar a van. Então eu vinha de van lá de São José, eu ficava esperando quase 1 hora, tipo o cara da van, sentada num bairro que é um bairro vulnerável em São José dos Campos, mas eu fiquei amigo dos brothers lá, e a gente faz amizade, conquista, e as pessoas sabiam que eu trabalhava naquela comunidade, e foi muito tranquilo, as pessoas me reconheciam também naquele território como alguém que estava oferecendo. Eu trabalhava num programa, não falei, né, num projeto social lá, que é a Fundas, que é uma... É da própria prefeitura de São José dos Campos, né? E aí eu fazia esse trabalho que era com criança e adolescente em situação de alta vulnerabilidade. Eles oferecem arte, cultura, educação para criança e adolescente. É um projeto bem grande, bem consolidado no município. Existe há muitos anos essa fundação. Aí eu fiquei lá e vinha de van, né? E aí estudava no meio do caminho e aquela coisa. Aí você vai meio que fazendo o que é fazendo possível acontecer, né? acontecendo. Eu estudava bastante, mas eu também saía, né? O suquinho verde a gente também garantia alguns dias, porque tem que ter vida, né? Então, tem que ter vida social. E a gente seguia. Legal. E Gi, qual foi... E aí você se formou e já conseguiu um emprego na sua área? Como que foi? E acho que complementando a minha pergunta, né? Quando você se formou, você achou que ali você já tinha chegado onde você poderia chegar? Assim, no máximo do meu sonho realizado? Como que é isso? Eu acho que inicialmente a gente fica com isso, né? Já foi uma grande conquista. Nossa, me formei, minha formatura. Participei da comissão de formatura, porque eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Então, eu era popular na sala. Eu fui, entre aspas, né? Eu falava com todo mundo, não que eu era popular. Tinha gente que não gostava de mim. Beijo, gente, do serviço social. E aí, mas acontece, gente, isso faz parte, né? É uma brincadeira, assim. E aí eu lembro que eu participei da comissão da formatura para poder me formar, né? E conseguir levar os meus convidados. E nesse dia, o meu pai, ele ficou muito orgulhoso. E, tipo, ele entrou comigo, né? No baile e tal. E aí a minha madrinha nessa história com o anel. Ela comprou o anel de formatura. Tinha o anel de formatura, eu não lembrava. Hoje a gente não tem nem mais formatura. Eu falo. Lógico que tem. Formatura e casamento, você pode me convidar. Mas lógico que tem esse final de semana. Mas eu acho que as pessoas não valorizam tanto quanto era na nossa época. Sabe um evento? Acho que era uma coisa que era tão difícil. Mas, nossa, eu vi no meu Instagram esses últimos dias aí, tipo... Tá tendo. Pedro Sampaio. Me convida, gente. Rola assim. Formatura e casamento. A gente precisa ter em mente que nós não temos amigos na idade de formatura. Eu tenho amigos em todas as faixas etárias. Eu acho que a gente passou dessa fase. Ó, o Lucas aqui, meninão, 20 aninhos, voando. Ô, Lucas, arruma umas formaturas aí pra gente ir, por favor. Por favor, anota aí, tá? Podem me chamar. E aí você ganhou o anel. Aí ganhei o anel, meu pai dançou a valsa, daquele protocolo. E aí ele virou pra mim e falou assim: eu tô muito orgulhoso de você. E a gente tinha alguns conflitos, né? Adolescente, me formei muito nova, 17 anos, já tava com 21, né? Quase 21 e tal. E ele falou assim: eu tenho muito orgulho. Você só não tem muito juízo às vezes, mas tô muito orgulhosa. Tenho sim, gente. Mas eu tô muito orgulhosa de você. E aquilo foi crucial pra nossa relação. Olha, sabe quando vira uma fase
uma chave numa fase de adolescência, vida adulta, que fica aquele conflito. E aí quando meu pai me enxerga, acho que ali na formatura, todo o evento, o contexto, ele falou, acho que, né, deu certo. Meu trabalho se encerra aqui, né? Ele deve ter pensado, meu trabalho se encerra aqui como pai, entreguei essa filha para a sociedade. E aí pensando, né, no que você perguntou, eu acho que a princípio a gente pensa que sim, mas depois você vai vendo que não é bem assim, e por isso a gente entra aí nas outras questões, né, que eu tenho hoje esse empreendimento. E aí você começou, a gente se conheceu, né? Eu e a gente se conheceu trabalhando juntas, né? Então, ela atuava como assistente social de uma empresa, de uma multinacional em Taubaté, e eu era recrutadora de lá. E Gi, de verdade, eu tava refletindo muito essa semana, porque eu sabia que a gente ia ter esse momento. Em alguns momentos eu achava que aquilo, né, trabalhar numa multinacional, na minha área, né, ser formada, eu me formei trabalhando, eu me formei efetivada, né, eu fiquei 1 ano trabalhando efetivada antes de me formar, e chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido pra mim, né, não batia com os meus valores, não tinha mais desafio, e aí eu comecei a ter um comichão, mas ao mesmo tempo um medo, de tipo, mas peraí, será que é a hora? Será que é a hora? Mas será que eu não estou sendo hipócrita de achar que eu cheguei, né? Tô sendo ingrata? Isso. Será que eu sou bom demais? Será que eu não tô arrogante? E a impostora vindo? E a impostora dizendo, segura aí, filha. Você não é tão bom assim, não. Dá uma segurada. Calma. Eu concordo, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. E aí eu me formei e em 1 mês eu tava trabalhando. Porque eu colei grau antecipado e foi a minha sorte. Eu passei no processo seletivo. Legal. E trabalhei com adolescente infrator. Então, são adolescentes na medida socioeducativa. Eles cometeram um ato infracional e aí ele passa pelo juiz e o juiz determina que ele não cumpre, ele não entra no crime, né? Igual ali o adulto. Ele cumpre esse ato infracional dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação por ter até 18 anos é diferente, né? E aí eu trabalhei 1 ano e meio com isso. Daí, olha onde vem as situações. Como eu fiquei sabendo dessa vaga da multinacional? Porque eu já fazia network sem saber. Hoje, refletindo, eu entendo que isso era network. Mas o que eu fazia? Eu participava dos eventos do Conselho Regional, que é do CRES. Comecei a fazer parte como ouvinte, ia nos eventos, conversava com a equipe diretora. E através disso eu fiquei sabendo, eu conhecia assistente social de lá antes, né? Que eu a conhecia. Ela falou, eu tô pra sair, abriu uma vaga, depois o meu primeiro emprego também foi através de uma indicação, não porque conhecia, eu participei do processo seletivo, mas no sentido da pessoa me falar da vaga. Porque às vezes você nem tá atenta, né? Você acabou de se formar. Você se perde, tá perdida, aí que você vai conseguir almejar alguma coisa, né? Não sabe. Não é toda vaga que é postada, você precisa saber, as pessoas precisam te contar que tem uma vaga aberta. Lembrar de ainda você. Mais, agora, só trazendo fator idade aqui, ainda mais, eu acho que nós estamos falando de quanto tempo? De 7, 8 anos atrás? Mais, né? 10? 13. Então, não tinha os 11 portais, anos não atrás. tinha, a gente fala assim, mas não tinha nem Instagram. Não tinha nem Instagram. Então, hoje, a velocidade da informação, né? Acho que era Meu no pátio, as Facebook vagas, não sei. Eu pensando. Era e-mail, né? Era imprimir e publicar nos murais dos lugares. No mural da faculdade tinha muito. É verdade. Você arrancava pra ninguém concorrer. Mentira, nunca fiz isso. Não, e outra, galera, tá muito mais fácil mandar currículo hoje. Galera, né, quando meu primeiro emprego, que foi numa agência, galera era pastinha, currículo impresso e sair no solzão e entregar. Mesmo, entregar. Né? Então, Baiquinha lá no Distrito Industrial. Exato. E um outro ponto, né, que eu sempre falo, né, tem muita gente mais velha que fala assim, mas agora é mais difícil, né, não chega na sua mão, o currículo não chega até você. Gente, a automatização deixou o processo seletivo muito mais justo. Porque hoje, a tecnologia me ajuda a avaliar um pool, né? A gente chama um pool de candidatos, ou alguns candidatos, muito maior. Antes eu tinha que fazer na mão, na unha. E acabava passando alguém muito bom, ou vice-versa, chegando alguém muito ruim, que não tinha nada a ver com o que você estava precisando. Não ruim, né? Mas
que não tinha nada a ver com o que você precisava, né? Chega ali de qualquer jeito. Que não era o match. Acessar mais pessoas, né? Porque não tinha esse acesso. Exato. Hoje Ampliado. a gente fala Brasil inteiro, né? Você, por uma vaga, você fala assim, consegue fulano, manda lá de cima, Sim, ou lá do lado do Sim, sul. a minha chefe hoje a minha chefe é mexicana, né? Eu trabalho com galera do mundo inteiro, e aí eu consigo entrevistar pessoas do mundo inteiro. Então, assim, essa capacidade que a gente tem, né, de colocar a tecnologia para nos ajudar. Sim. Gi, eu acho que você sempre fez isso muito bem, né? Os networks e essas conexões. Mas quando foi essa virada de chave de você saber que você poderia ter mais, né? Legal. Porque você já trabalhava numa multinacional, já tinha realizado o sonho de se formar, né? Tava com uma vida estável, né? Exato. Ali, minhas amigas até brincam que eu era a mais nova da galera. Tipo, a gente tá falando diferente de 5 anos, mas é uma, né? Você é a única formada, você é a única que tem carro e você é a única que, tipo, não tem 1000 contas em lojinha. Tipo, porque a gente tinha uns carnezinhos, né? Caçapava ainda, gente. Era muito carnê nas lojas. É verdade, isso é muito real. E aí, eu falava, gente, eu tenho que saber administrar o meu dinheiro. Trabalhei tanto, penei tanto pra chegar até aqui. Claro que eu vou querer comprar uma roupa legal, vou querer não sei o quê, mas eu tenho que administrar. Então, financeiramente, eu já tinha conseguido ali almejar coisas. Tá. Um terreno, um carro, sabe aquela coisa que você meio que você tá almejando? Então eu tava ali legal, solteira, beleza, uma idade legal, acho que eu tinha 26 anos, então 24, nossa, acho que eu entrei na empresa com 24 anos nessa multinacional, enfim, e fomos, seguimos. E aí, quando eu passou alguns anos, eu fui mandada embora desse trabalho, eu fui trabalhar em outro lugar. Então a gente brinca assim, parece que retrocedi, porque eu ganhei menos, porque não sei o quê. Não, eu aprendi muito. Foi uma abertura de porta para eu trabalhar com a cultura, que hoje atualmente eu trabalho com a cultura, né, também. Então você entende, você vai entendendo os processos. E aí, eis que eu tinha um padrão de vida e um salário. E eu fui para um ano para um outro padrão de vida e outro salário. E conta vindo, né? E nesse processo eu me casei, então passaram aí algumas situações. Então eu tava casada com a minha casa, tinha comprado meu imóvel e tal, não sei o quê. E veio uma questão financeira assim de tipo, fiquei desestruturada financeiramente. E eu falei assim, cara, eu preciso de dinheiro. Só o salário que eu estou ganhando não dá. Só o salário que ele ganhava não dava. E o que a gente ia fazer, né? E aí comecei a ter alguns insights. E primeiramente comecei a vender, tipo, produtos de Minas, assim, queijo, doce, não sei o que, porque eu ia em Minas, né? Eu ia pra Minas, muito pra Minas, e eu trazia isso com encomenda. Mas, não sei, foi um empenho, rolou por um tempo, não rolou mais, não rolou. Falei, não me identifiquei. Não identificou. É isso, é Exato. identificação. E aí, com essa situação, eu tava conversando com umas 2 amigas, assim, eu falei, gente, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer uma coisa. O que vocês acham que eu poderia vender? Eu tô pensando, né? Você diz, vende, sei lá, acessório. Uma amiga falou, eu gosto tanto dos seus acessórios, você usa coisas tão diferentes, bonitas, eu acho que você tem tão bom gosto. Eu falei, verdade. Tô brincando. Eu pensei assim, será, né? Falei, acho que é verdade. Eu falei assim, fiquei pensando. E aquilo ficou assim na minha cabeça, ecoando. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver, olhei lá em Caçapava, não tinha tantas opções, a cidade é pequena. Avaliação de mercado. Avaliação, Olha, análise, ó, né? análise de mercado. Análise. Análise, Falei, roupa, legal, mas acho que tem mais opção, tem mais gente que vende. Falei, acessório, legal. Aí, peguei uma grana que não tinha, né? Vamos dizer assim. Mas Cheque empreender, especial. empreender é isso. Olha pra câmera agora e diz, não faça isso em casa. Gente, não faça isso em casa. Natália Cury agora está me ensinando que não é legal. E aí, tirei um dinheiro de que não, né? De um lugar. E falei, vou para São Paulo. E aproveitei uma viagem de trabalho. Ou seja, não gastaria. Ó. Aquele, né? O recurso para ir até São Paulo. E aproveitei que eu tinha uma janela livre para todo mundo. Fui, comprei. Gente, mas tempo assim, sabe você ir realmente sem saber? Nada.
Eu me joguei naquela 25 de março, que vocês não estão entendendo. O povo te puxando, a gritaria, eu querendo comprar, e o que eu compro, e entra em loja, sai em loja, e vê valor, e não vê, e precificando. Será que rola? Eu não sabia precificar, gente. Aí é uma outra questão, mas vamos lá, né? A gente daí vai aprendendo com erros e acertos. E aí, comprei, trouxe uma malinha, usei as etiquetas que eu comprei. E o que você comprou hoje? Inicialmente foi só brinco. Foi uma questão que veio brinco, vou comprar brinco. E assim, uma semana eu vendi para as minhas amigas e para minha família todos os brincos. Gi, posso te fazer uma pergunta que Pode. eu tô muito curiosa? Uma pergunta presa aqui. Não, porque assim, toda vez que a gente precisa fazer algum movimento e principalmente venda, as pessoas têm vergonha. Sim. Como que foi pra você esse movimento de, poxa, batalhei, estudei, tenho meu trabalho, né? Quantas vezes a gente se coloca no vou ser julgada, né? Ou às vezes a gente realmente é, né? Sim. Você passou por esse processo de sentir vergonha, de ficar ali, né? Vou, não vou. Como é que foi? De sacoleira, é isso? que eu tô falando? Isso. Exato. Peguei essa fama rapidamente, né? Mas eu acho que pra mim isso não... inicialmente, claro que vem uma sensação, parece até de impotência. Tipo, poxa, realmente eu preciso fazer outras coisas, sendo que eu poderia estar bem aqui, mas não tá rolando só isso, né? Acho que trouxe uma impotência, mas ao mesmo tempo assim, cara, mas eu preciso. E qual o problema? Nenhum. Tá tudo bem eu ganhar um dinheiro extra com isso. Tá tudo certo eu tentar ganhar uma grana extra com isso, sendo que eu estou precisando. Mas julgamentos acontecem. Eu recebi falas de tipo assim, pra que você tá fazendo isso? Você é formada. Não precisa. Nossa, mas o negócio deve estar feio mesmo, né? Pra você estar se aventurando assim. Tipo, coisas assim. Então eu recebi tanto feedbacks positivos de pessoas que me valorizaram super e falaram, cara, suas peças são lindas, que legal que você tá vendendo, que bacana. Como essas outras falas que eu trouxe, né, nesse momento de desmotivação, vamos dizer dessa forma, né? E tinha uma outra questão também, não façam isso, que agora eu aprendi, que é marcar, gente. Não marca produto Jamais. para vender. Não tem como. Jamais. Uma coisa é uma amiga, duas ali que você conhece, Eu que não pago sei o quê. na hora. Ela chega em Taubaté, ela leva todo o meu dinheiro embora. Mas é na hora. Mas era marcado, mas ok, naquele momento eu entendi que que foi necessário, foi importante e que pra mim supriu o que eu precisava de imediato. E aí eu não vi esse dinheiro, porque esse dinheiro entrava e saía para pagar uma água, uma luz, um gás, aquelas coisas do dia a dia, né, da rotina ali. E também foi uma coisa que foi ficando ali meio que tipo, um segundo plano inicialmente. A gente tá falando de 2014, mais ou menos isso, né? Já Então, faz um tempo. já faz um tempinho. A Delcito, Oi. demos uma corrida no filme da vida de Gi Lopes Acessórios. Certo. Gi, começou com brinco, deu tudo certo, já tava bombando no Facebook, já tava bombando nas redes sociais e chegou a pandemia. E aí? E aí? Nesse percurso, eu comecei a introduzir outros acessórios. Porque as clientes começaram a me pedir pulseira, colar, choker, bolsa, cinto. E eu fui trazendo. Então, nisso eu já consegui entender o mercado, procurar novos fornecedores. Então, eu fui entendendo o que era, onde era, o que meu público gostava mais, qual era a maior venda, o que eu tinha, qual era o meu nicho maior ali de produtos e tal. 2020, pandemia. Eu falei, o que a gente vai fazer? E eu fiquei totalmente isolada no começo. E do meu trabalho CLT, eu tive férias e mais redução de salário. A redução de salário, né? Então eu trabalhava, gente, assim, 5 horas por dia, 4, enfim. Então eu tive muito tempo para pensar e para me desesperar de novo. E entender o que ia rolar. Sim. Porque ia financeiramente, mais uma vez, poderia me afetar de alguma maneira. E eu tinha algo na minha mão muito precioso, que era já a minha marca que estava
consolidada. Que legal. Nas redes sociais. Aí veio pro Instagram, aí começou também pelo WhatsApp, tinha grupos do WhatsApp que eu vendia e fazia as vendas no Instagram, no Facebook. Então eu ia postando as minhas redes e aquilo foi ampliando, parcerias com algumas lojas que eu fazia. Então tira foto de lookinho com os acessórios, sabe? Isso foi um engajamento muito importante que eu fui fazendo e para ambas as pessoas, né? Para mim e para outra lojista. Minha loja sempre foi online, então isso também é desafiador. E aí entramos num período de pandemia. E aí eu tava lá, um amigo me mandou mensagem, falou, ó, Dia das Mães, quero dar um acessório pra minha mulher, pra minha avó e pra minha mãe. E eu quero comprar com você, Gi. Eu falei, tá bom. Daí eu falei, tá bom? Daí eu falei, estamos na pandemia. Porque daí era já maio de 2020. Eu falei, como que eu vou entregar? Eu não tava nem postando, gente, as coisas nas redes sociais, porque eu me sentia mal. A culpa, de novo, que a gente fala. A impostora. A impostora. Eu falava assim, cara, o mundo tá desse jeito, essa pandemia, eu vou postar pra vender? Eu me sentia um pouco, sabe, perdida com isso. E eu falei, deu, né? Falei, nossa, deu aquele boom. Eu falei, cara, é isso. E aí logo lancei ainda promo. Foi o momento Blow Your Mind. Foi esse momento. Eu falei assim, ainda vou lançar uma promoção Dia das Mães, porque daí eu acho que eu vou atrair mais pessoas. Aí eu tive que correr pra, tipo, comprar uma embalagem legal pra poder dar. Eu não tinha essa sacolinha linda que vocês estão vendo. Isso veio daqui a pouco, né? Vem depois dessa minha outra questão. Eu falei, cara, precisa estar bonito, não dá pra eu entregar só num saquinho. Né? E um saquinho de presente? Ah, não. Daí eu fiz adesivo, aí eu comprei uma sacolinha e uma fita. E aí eu comecei a postar. E eu me arrumava quase todos os dias na pandemia. Passava ali uma makezinha de leve e tal, porque eu vivi de pijama nos 2 primeiros meses, gente, confesso. Todos nós. Todos nós, né? E aí colocava uma roupa ali e tal, e começava a mostrar o acessório. E nesse momento eu falava assim, e aí aquilo foi dando engajamento. E isso no Insta já, no né? Insta, e no meio de uma pandemia, né? E comecei a postar e falar, gente, presente Dia das Mães, você encontra na Gi Lopes, né? E não é tão assim, gente, tô brincando. E aí fui mostrava peça, acessório, e nisso começou a vir venda. Compra, né? O povo querendo comprar. Aí eu consegui um motoboy. Peguei os valores com ele, aí já negociava com as pessoas, tipo, o valor do produto, o que você quer, o frete, tal. Quando eu me dei conta, né, Dia das Mães, tinha, tipo assim, umas 20 sacolinhas. Pra mim, vamos pensar, uma semana vendendo, numa pandemia, eu falei, é isso. Gente, vamos lá, né? É isso. E vendi o meu estoque, praticamente. E aí as lojas começaram a vender online, as lojas dos meus fornecedores. Aí mandei o WhatsApp e tal, vinha pelo correio. Nisso a gente higienizando tudo, né? Aquele desespero. Álcool em tudo. Aquela coisa. E aí comecei o quê? Falei, cara, eu preciso inovar. Foi onde eu comecei a fazer as tags personalizadas. Foi onde eu comecei a buscar as inovações. Foi quando eu busquei essa sacolinha personalizada. Porque depois do Dia das Mães, eu fiz também uma questão, umas tiaras, uns laços para as crianças. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados também eu fiz kit e eu comecei a inovar. Eu lembro, nossa, você me fez lembrar. No Dia dos Namorados eu comecei a fazer kit casado. Tipo assim, compre um colar e leve um brinco. Tipo, sabe? E aí a pessoa fala, cara, eu vou dar 2 coisas pra minha namorada, né? Então eu montava kits já pré-definidos, vale presente, coisa que eu não fazia. Então tinha gente que vinha e comprava vale presente comigo, tive que comprar. Tudo na pandemia. E as coisas e sorteio, e parcerias. Ai, as influências digital, gente, a maioria de Caçapava, essas meninas arrasam também, verdade. E elas foram muito parceiras, assim, também de divulgar a marca, né? E de contrapartida ali a gente oferece o produto e tal. Cada uma com a nossa negociação, com a venda e produto delas também, que também foi muito positivo. E aí na pandemia, em tipo meses, assim, acho que foi 4, 5 meses, já tinha 1.300 seguidores, eu fui pra 3.000. Tipo, bum! Falei, opa, o que tá acontecendo? Aí eu falei, agora eu preciso estudar? Aí fui fazer um curso de marketing, né? Esses gratuitos que são oferecidos e tal. Foi me abrindo uma outra porta, uma outra janela. E sempre mantendo a fala com os meus seguidores e as minhas seguidoras.
É o canal. E isso Você foi o que foi o segredinho inovador ali que eu entendi nesse momento de pandemia, né? E eu trabalhava também muito, e trabalho até hoje nas minhas vendas, muito a questão do empoderamento da mulher, empoderamento feminino, né? O quanto eu posso me sentir melhor, mais bonita, colocando um brinco legal, colocando um acessório bacana. Isso faz diferença no nosso dia a dia. Claro que isso não é só para as mulheres, mas é que hoje o meu público maior é mulher, é feminino, né? Mas também os homens. Eu já trouxe pulseira masculina, eu já trouxe, agora eu tenho a linha de óculos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também e tal. Então eu fui entendendo que eu não precisava, a gente estava num contexto de pandemia, que eu precisava vender de certa forma e acabar com o meu estoque. E ao mesmo tempo o que eu podia oferecer dentro dessa minha loja, desse meu trabalho, para outra pessoa. Então, através dos meus conteúdos, eu conseguia trazer essa questão do empoderamento. De se sentir mais bonita, de se sentir mais realizada. Fiz campanha com amigas, então, no sentido assim, como você se sente usando... Era Gibi Justa, a gente tem esse adendo. Até hoje. Eu falei, Gi, em algum momento eu vou falar Gibi Ju, porque no começo... Tá na embalagem ali, ó. Era Gibi Ju. Tá na embalagem ainda, é verdade. No começo era Gibi Ju. E aí eu lembro que pegou tanto Gibi Ju que as pessoas chamavam ela de Gibi Ju. Na rua. Gibi Ju, já você dita Gibi Ju? Você é Gibi Ju? É Gibi Ju. A forma chegou. Exato. Então, e eu acho que o mais legal, né, Gi, é o quanto que você transformou a sua marca muito no que você é, né? Então, os acessórios da Gi são acessórios coloridos, são acessórios que combinam com praia, são acessórios alto astral, né? Então, acho que... A identidade da marca, né? Essa essência, né? Não dá pra copiar. Você fala, vou fazer igual. Eu tenho um exemplo aqui de uma cliente que chegou pra gente. Eu quero igual a essa aqui que eu vi, não sei o que tal. Mas igual? Igual. Como? Passou um mês, o site já não tá mais no ar. Tá. Não tem essência, não tem aquele je ne sais quoi. Exato. E esse é o principal diferencial. Eu falo isso demais pra todo mundo que me procura pra mentoria, pra todo mundo que fala comigo no Instagram. Porque muita gente fala assim, Giovana, mas tem muita gente, tem muita concorrência, né? Realmente, em tudo que a gente vai fazer tem muita concorrência. O seu principal diferencial é a sua história, é a sua carinha. A originalidade. Hoje eu estava lendo sobre originalidade, né? E falando assim, o que te faz diferente, né, da concorrência? Parafraseando a minha amiga Giovana, a lição que fica hoje vai ter a concorrência sempre vai existir, né? Seja numa loja de roupa, seja numa agência, seja em acessórios, mas com o que você se identifica? O que você, num cenário que não houvesse dinheiro, o que você faria de graça? Sabe? Se a gente vivesse num cenário que só fosse troca de serviço, o que você gostaria de fazer? É música? É cerâmica? É fazer a filmagem aqui que o pessoal faz pra gente com tanto carinho, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, né? A identificação com o que você acredita. Eu acho que é isso que a lição que fica de hoje. É a lição que fica de eu hoje, concordo, com certeza. Porque eu trouxe muito essa questão da minha identidade mesmo pra marca, para as peças e aquilo, né? Eu tenho as clientes, a gente vai conquistando clientes, tem clientes que são amigas também. Viram, né, se tornam amigas, outros que já são amigas e são clientes, tipo a Giovana. E aí elas falam muito, eu escutei muito isso já, tipo, nossa, as peças têm muito o seu estilo, a gente sabe quando é peças que é da Gibi Jus, da Gi Lopes Acessórios, a gente se identifica, eu sei qual é o meu carro-chefe hoje, então o que eu vendo mais, mas eu tenho que ter uma opção de outros produtos também, porque eu também tenho que atingir outras pessoas. Sim. Mas eu entendo qual é a identidade majoritária, digamos assim, dos produtos que eu vendo, né? Então isso é muito legal de você ir analisando. Só que de cara você entende isso? Só que não, né? Você vai entendendo ao longo do processo, você vai entendendo quem são os seus clientes. Falando do empoderamento também, tem uma questão super legal que nesse período, um pouco antes, acho que foi 2019 e 2020,
também se manteve, eu tive algumas revendedoras dos produtos. Isso foi bem legal. A gente parou depois pós-pandemia por conta disso. Agora é um projeto que eu vou retomar, né? É uma questão que eu vou retomar. Mas eu cheguei a ter 5 revendedoras. Que legal. E isso é muito legal. Alguém que leva a sua marca para outros lugares. Então eu tinha revendedora dentro de Caçapava, porque ela vai atingir outros públicos que eu às vezes não chego. Que eu tô na loja online, que ela tá na loja física. Exato. Então ela atinge outro público. Eu tinha uma revendedora lá no Vale Histórico, em Areias, gente, uma cidade de quase 4 mil habitantes apenas. E a Todo mundo revendedora... conhecia de biju com toda certeza. E lá, nossa, vendia demais da nossa revendedora de lá. São José dos Campos, eu tive 2, tive uma em Taubaté. Então, assim, você vai entendendo o seu negócio e você vai ampliando e você vai seguindo. Então, essa questão da revenda também foi super legal, foi uma questão que eu quero retomar. Quem sabe um dia uma franquia aí, né, pro Brasil. Opa, Os sonhos não param, tá vendo? Eu falei falei isso isso quem pra informar. ela. Se você precisar de franquia, a Delso já vai querer conversar sobre. Gi, hoje, vivendo, né, você continua com o seu CLT, você continua com o seu empreendimento. Em alguns momentos é muito difícil a gente manter, né, 1, 2, às vezes 3, né, 4 projetos. Nossa. O que você faz para você não desanimar naqueles dias, né? Acho que essa semana é uma semana bem atípica de que tá todo mundo bem cansado, Nossa. com muita coisa acontecendo, Muito. né? O que você faz para você não desistir? Eu acho que é o sonho mesmo, de querer, quem sabe, essa franquia, de querer continuar e ampliar, que seja nesse ramo da revenda, o próprio e-commerce, que é algo também que eu estou já caminhando para isso, para não vender só pelas redes sociais, mas sim num site, em outras lojas aí que a gente sabe que vende, né? Uhum. que atinge o mercado aí como um todo no Brasil. Então eu acho que isso que faz eu não desistir e de seguir, de que eu sempre posso e quero almejar mais coisas. A hora que chega a ficar confortável, eu falo assim, cara, tá faltando alguma coisa para remexer essa vida, sabe? E aí você até me lembrou de uma situação que uma época eu cheguei a ficar com 3, gente. Eu prestei uma consultoria também, daí era relacionado ao serviço social também. Numa ONG, a parte de projeto, escrita de projetos sociais e tal, e eu ficava com as 3, administrando as 3 coisas. A minha irmã me ajudou nesse período com a loja online, porque, cara, dá muito trabalho, você tem que colocar na etiqueta, precificação, eu tive que comprar um sistema informatizado, manual, não rola, e aí tudo isso você vai Chega um ampliando. momento que não dá, quando você começa a crescer, não tem como controlar no caderno. Tinha que ter um sistema, né, informatizado, uma etiqueta que já sai e já cola no produto, tem que entender o que eu tenho de estoque e o que eu não tenho, eu tinha que saber o que estavam com as revendedoras e o que não estava, o que elas estavam vendendo, o que elas não estavam, e aí eu ia administrando tudo isso, então já cheguei a ter uma funcionária na loja. Que legal. Tipo isso, né? Que legal. Então, acho que faz parte desse processo e é o que faz hoje não desistir, pensar que a gente sempre consegue e pode tentar ir almejando mais coisas. Entre trancos e barrancos, o sucesso, você chega no morro, vai. Vamos pensar assim. Chega. Tem que ter perseverança. Exato. E eu tava refletindo essa semana que a partir do momento que você dá um passinho a mais, você sempre quer ir um pouco mais, né? Eu tava refletindo esses dias que hoje a gente tem o quê? Uns 3, 4 projetinhos rolando aí, né? Tem além da coisa. nossa vida CLT, o Adelso aqui com a agência, né? Só que eu não consigo mais pensar a minha vida tendo apenas um trabalho, né? E é o que eu sempre falo para os meus seguidores. Tenha um plano B, né? Tome as rédeas aí da sua vida e não deixe ninguém decidir por você. Exatamente. Eu demorei para entender isso, né? Mas hoje realmente eu não consigo mais me imaginar no cenário antigo que eu trabalhava, acordava, chegava às 6 horas, passava o cartão, saía às 3h30, passava o cartão, ia final de semana, fazia hora extra, ganhava um dinheiro legal? Ganhava um dinheiro legal. Mas hoje a liberdade, apesar de fazer mais coisas, eu tenho mais liberdade hoje do que eu tinha nessa época. Então, autonomia, né? então não consigo mais me ver
nesse cenário, sabe? Vivendo tudo isso de novo, essa rotina maçante, pesada que eu achava, né? Da forma que era, né? Existem outras situações, mas do jeito que era pra mim, hoje já não funciona mais. E o que ficou aí de inspiração pra você hoje, Adelso? Hoje foi um bate-papo muito legal, né? Eu não conhecia essa história da Gisele, ela trouxe aqui informações preciosas, né? Pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo, né? Depende do canal. E é legal, eu até comentei aqui com o Lucas antes da gente começar, é incrível como nós temos pessoas tão perto da gente com histórias que a gente fala assim, mentira que isso aqui acontece do nosso lado e a gente não tá nem sabendo, sabe? Passou por aqui já, né? A gente tá gravando alguns programas, mas as pessoas que estão passando por aqui, nossa, quase nos levam às lágrimas, à euforia. São histórias tão emocionantes, histórias tão bonitas. Hoje, na hora que a Gisele começou aqui, eu falei, vai chorar. E eu falei, eu falei, meu Deus do céu, você vai virar. E eu falei, não vou conseguir segurar não, porque se eu vejo alguém chorando, dependendo do contexto, eu choro junto. Mas foi demais, né? Foi demais esse programa. Foi demais. Eu fiquei bem emocionada de reviver essa trajetória. Eu até comentei com a Giovana que nem eu tinha noção de quanto foi esse percurso, sabe? Eu hoje ficou claro pra mim, racionalmente, se a gente pode dizer assim, olha todo o percurso, né? E por isso a gente realmente hoje chegou e tá onde eu estou e o quanto eu estou feliz. E mais uma coisa que não me faz existir é exatamente isso, quando a gente tem a felicidade dentro da gente, que eu olho, por exemplo, uma cliente minha que posta uma foto e me marca, que coloca o quanto ela se sente bela com aquele acessório, que ela faz um bumerangue tipo Gi Lopes e tô arrasando, beijo amor, sabe? Eu não preciso de mais nada. É isso. O dinheiro faz parte, sabe? Faz parte porque a gente vive nisso, né? Enfim, é bem legal. E acho que a importância do propósito, e por isso que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Mas acho que o principal objetivo desse podcast é contar histórias, né? E nada como a gente exaltar as histórias de pessoas que estão aqui próximos da gente. Uma jornada linda. Uma jornada linda. Parabéns por tudo que você já realizou. Obrigada por ter topado o nosso convite. Se as pessoas quiserem encontrar Gi Lopes Acessórios, aonde que você deve direcionar essa galera que nos ouve? No Instagram, Gi Lopes Acessórios. Tudo junto. Tudo junto. E no Facebook também, Gi Lopes Acessórios. Nas 2 redes sociais atualmente, em breve com site. Que demais. Estamos chegando ao final de mais um episódio, Giovana? Blow your mind. Isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez na técnica o Lucas, a Nathalie e hoje operando o áudio a Roberta. Muito obrigada. A nossa trainee foi promovida. Exatamente. Hoje ela é operadora de áudio sênior. Logo, logo, diretora. Obrigada, galera.